Graça e paz maravilhosas. Eu sou Graça Garrido, esse é o Deixa Pra Elas e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo das mulheres da Bíblia e vamos falar de uma mulher que foi destinada a ser esposa de um dos homens que fez um dos maiores milagres que a gente conhece da Bíblia. Aliás, um dos maiores não, né? Um dos mais conhecidos. O homem que abriu o mar, Moisés. Então estamos falando de quem? Zípora. Olá, mulheres, tudo bom com vocês? Então, em Êxodo 2, conta a história da saída de Moisés, né? Aliás, da fuga de Moisés do Egito, pelo fato dele ter assassinado um egípcio. Ele estava sendo caçado, óbvio, né? Para sentença de morte. Então, ele saiu fugido do Egito e foi parar em Midian. E quando ele parou lá, a palavra diz que ele estava sentado do lado de um poço. E daí tinha algumas mulheres dando água para os rebanhos delas, né, de ovelhas. E os homens que estavam ali começaram a importunar essas mulheres e mandar elas sair. E Moisés se levantou e defendeu essas mulheres. E dentre elas estava Zipa. E essas mulheres eram filhas de Jetro, o pai de Zípora. Estudos falam que o nome Zípora vem de pássaro, que é um símbolo também de liberdade, de espírito livre, algo assim. Representa essa mulher, que era uma mulher forte, livre, e também diz que ela era uma mulher negra, era uma mulher éltipe, ela era da Etiópia, né? Então, dos povos da Etiópia são os povos negros, e Moisés ainda assim se casou com ela. Aqui está dizendo mais para frente que quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, eles levantam essa pauta, né? Que Moisés estava errado por ter se casado com uma mulher coxia, que seria uma mulher da Etiópia. Quando Moisés chega em Midian e as filhas de Jetro contam toda a história que aconteceu no poço, automaticamente esse homem fica muito grato e recebe Moisés, estabelece casa para ele ali, e ele dá Zípora como esposa para Moisés. E ela mais tarde tem com ele 2 filhos. Os filhos de Zípora e Moisés se chamam Gerson e Eliezer. Zípora era uma mulher extraordinariamente forte e determinada em tudo que ela fazia. Aqui em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 24, está dizendo assim: E aconteceu que no caminho, em uma estalagem, o Senhor encontrou Moisés e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra como agulha e circuncidou o prepúsculo do seu filho e lançou a seus pés, dizendo: Certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então deixou o Senhor. E disse ela: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Por conta da omissão de Moisés, por não ter feito uma ordenação que o Senhor tinha dado a ele, ter se esquecido de cumprir, ele quase perdeu a vida. E Zípora teve que tomar a frente dele. E ela circuncidou seu filho e tocou os pés de Moisés. E por conta dessa atitude dela, de muita coragem, o Senhor poupou a vida dele e deixou Moisés. Eu quero destacar essa atitude dela, porque vamos nos colocar no lugar de Zípora. Ela é uma mulher que foi separada para ser esposa de um dos grandes nomes da Bíblia, e um dos homens escolhidos por Deus a dedo para libertar o povo de Israel. Então, assim, havia um peso de uma responsabilidade muito grande sobre essa mulher. E ela soube se posicionar no momento certo, soube se omitir no momento certo, se colocar completamente submissa no momento certo. Mas o que você faria no lugar dela? Porque a circuncisão não era uma anestesia. E você pegar um filho seu
e ter que cortá-lo a sangue frio, sabendo que viria depois, porque a circuncisão depois dava febre, eles sentiam dores, enfim. Mas existia algo maior do que esse sofrimento que era momentâneo para um filho. Existia algo que poderia ter sido permanente, que ia ser a morte de Moisés. E ela teria que se posicionar. Então, o que Deus vem falar para mim e para você no dia de hoje? Muitas vezes, por conta de uma dor pequena, de uma situação momentânea, de uma situação que nos traz um desconforto, algo momentâneo, nós perdemos coisas grandes que o Senhor tem para nós. Nós colocamos em jogo coisas muito maiores. Então, que possamos ser como Zípora e nos posicionar no momento certo, mesmo que isso cause um pequeno desconforto em nós e até mesmo nos nossos entes queridos. Mas a gente tem que estar focado no que Deus tem para o nosso futuro. A citação de Zípora na Bíblia foi bem breve, mas a importância dessa mulher na história foi muito grande. Porque sem ela, se ela não tivesse se posicionado dessa forma, se ela não tivesse tomado essa atitude, Moisés não teria sequer chegado a libertar o povo de Israel. E a história poderia ter sido completamente diferente. Mas por conta de uma postura de uma mulher forte, por conta de tomar a frente na hora certa, de se posicionar na hora certa, essa mulher fez com que esse homem mudasse a história de todo um povo. Amém, queridas? Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar a nossa saga. Próxima semana a irmã Janine vai estar trazendo uma palavra poderosa para vocês. E continuem assistindo os nossos vídeos, compartilhem com as suas amigas. Se vocês quiserem uma visita, tanto presencial quanto online, entre em contato com a gente com os números de telefone que vão estar no vídeo, ok? Que Deus abençoe o dia, a noite, a tarde de vocês. Um beijo e até a próxima.